Amém? Vamos usar alguns textos bíblicos hoje. E eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler alguns textos, depois nós vamos adaptando os textos na mensagem que o Espírito de Deus tem para nós nesta noite. Porque é da responsabilidade do pastor trazer alimento. Trazer alimento. E o pastor não pode ficar trazendo só doce e sobremesa. O pastor não pode só ficar trazendo alimento que as pessoas querem, mas aquilo que elas necessitam. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Diz assim: e eu, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Coríntios. Lembre que a igreja de Coríntios era uma igreja cheia dos dons do Espírito. Na igreja de Coríntios havia dom de línguas, dom de interpretação, dom de profecia, dom da fé. Era uma igreja repleta dos dons do Espírito. Mas eu vou te dizer mais uma coisa: maturidade cristã não está somente ligado aos dons do Espírito. Você pode ter dons espirituais, mas isso não quer dizer e não significa que nós somos maduros na fé. Amém? E você vai ver que a igreja de Coríntios, apesar de ter muitos dons do Espírito, veja o que o apóstolo diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como o quê? A meninos em Cristo. Esta palavra meninos fala de criança, de bebezinho espiritual. Ele está dizendo aqui: olha, eu até agora não vos pude falar como adultos na fé. Eu tenho que continuar falando com vocês como meninos, como criancinhas, porque vocês ainda não atingiram a maturidade cristã. Veja no versículo 2: com leite vos criei. Diga para o teu vizinho: você foi criado com leite. Amém? Isso é bom, porque você não pode dar um pedaço de churrasco para criancinha, né, Sâmia? Então ele diz: com leite vos criei. Quer dizer, é normal, quando você se converte, você tomar leitinho, né? Vai aprendendo desde o comecinho. Ele diz: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias. Por quê? Porque era criança ainda, não podia dar carne para você. Veja que o apóstolo Paulo aqui está falando de maneira espiritual. Quem está entendendo? Ele não está falando de leite físico aqui. Ele não está falando de carne, churrasco físico aqui. Ele está falando o quê? De alimento espiritual. Então, quando você nasce de novo, eu te alimentei, ele está dizendo, com uma madeirinha, né? É assim que diz aqui. Como é que chama uma madeira aqui para criança? Como é que é? Como? É isso aí. É desse jeito. Então, ele diz assim: olha, eu dou um alimento espiritual para vocês, líquido, suave, né? Tudo é bênção, tudo é festa, não é? Tudo é fácil, né? Porque você está crescendo, né? O presbítero José Luiz está falando aqui, um mamãozinho com açúcar. Para quê?
Até que você chegue ao ponto de poder comer comida sólida. Mas ele diz assim: eu te criei com leite, não com carne, porque ainda não podias o quê? Comer carne. Mas nem tão pouco ainda agora podeis. Ou seja, a gente vê que há uma indignação dentro do apóstolo Paulo, dizendo: olha, o tempo do leite já foi. Agora é tempo de alimento sólido, é tempo de carne. Diga para o teu vizinho: é tempo de carne, irmão. Está entendendo? Versículo 3. Porque ainda sois carnais. E veja que ele liga no versículo anterior carnais a meninos em Cristo. Amém? Então ele está dizendo aqui: porque ainda vocês são meninos. Por que ele diz que a igreja de Coríntios ainda é menino, é criança? Porque age como um menino. Porque fazem coisas de menino, de criança. Mas ele mesmo vai dizer depois, falou: olha, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas depois que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Quer dizer o quê? Que eu fui já imaturo espiritualmente. Mas chega um tempo que a gente tem que atingir a maturidade cristã. Então ele diz assim: vocês ainda são meninos, são ainda carnais, porque ainda há entre vós inveja, contenda, dissensões. Dissensões quer dizer o quê? Divisões. E você veja, irmão, que isso é bem atitude de criança, é ou não é? Não é verdade? Criança não pode ver uma outra criança brincando com outro brinquedo. Ele vai querer o quê? Ele vai querer o brinquedo do outro. Ele pode ter o melhor brinquedo na mão dele, né? Ele pode ter o melhor carrinho na mão dele. Mas se ele vê o outro brincando com outro brinquedo, eu quero brincar também. Por quê? Porque ele deseja. A criança inveja, né? E a Bíblia diz: e ainda há contendas. Diga para o teu vizinho: não é tempo de contender. O maduro e a madura na fé não contende, não discute, não se justifica. Por quê? Porque ele é maduro na fé, porque ele ama, porque ele tem alegria, ele tem contentamento, ele tem paz no coração, ele tem paciência, ele tem domínio próprio, ele tem bondade dentro do coração. Ele não é mais criança para brigar, para contender dentro da igreja, porque agora ele já é de um outro nível. Mas a igreja de Coríntios, Paulo estava dizendo aí, vocês continuam agindo como criança, vocês têm inveja um do outro. Quando a gente é criança, o irmão vem aqui dar um testemunho, aí a gente fala: por que não aconteceu comigo também, né? Só acontece com o irmão. Aí quando o pastor põe alguma pessoa a fazer algum trabalho na igreja, mas por que não pus eu ainda fazer nada aqui? Diga para o teu vizinho: não inveja não, irmão. Diga: inveja é coisa de criança. Mas eu me alegro com o testemunho do irmão, porque eu cresci, eu deixei de ser o sucesso dele, a bênção dele é a minha bênção também, é a minha alegria também. Ele ser elevado de posição quer dizer que ele se tornou mais servo do que outros. Porque a Bíblia diz que quanto maior a posição que você ocupa, mais servo você se torna. Por isso que Paulo diz: eu sou apóstolo, mas eu sou o mais servo de todos. As pessoas às vezes não entendem. Pensa que ocupar uma posição na igreja é promoção,
vai virar celebridade, não é? Mas não. Conforme você vai subindo espiritualmente no reino, você vai descendo, você vai sendo mais servo. Mas na igreja de Coríntios havia inveja, havia contenda, deixa lá, meu querido, deixa lá. Havia contenda, havia discussões, brigava por qualquer coisa. Diga para o teu vizinho, você já é maduro, meu querido. Não precisa brigar por qualquer coisa, né? Mas a gente ainda vê que há crianças que brigam por qualquer coisa. A irmã Marília trouxe pudim para o pastor, mas não trouxe para mim. Também não vou olhar mais para a irmã Marília. O pudim hoje está na pregação, né, irmã Marília? Olha lá. Não é? O irmão, não vou sentar mais do lado dele, porque o culto passado ele nem olhou na minha cara e eu estava sentado do lado dele. Não me deu nem a paz do Senhor. Diga para o teu vizinho, é tempo de crescer. Está entendendo, gente? Porque é assim que se conhece aquele que tem maturidade. Então, se você vê alguém discutindo, se você vê alguém com inveja, você vai olhar para ele e vai dizer, criança ainda. Mas ele tem que começar a comer carninha. Tem que começar a comer alimento sólido. Tem que começar a ouvir a palavra. Não é só movimento, não é só pregação de bênção. Não é só coisa de bom que vai acontecer, não é só profecia boa. Chega uma hora que ele tem que largar o leitinho e comer comida. É difícil. É difícil. Eu larguei de tomar, como é que é o nome que vocês falaram? Biberon, é isso? Biberon. É isso. Biberon. Eu deixei de tomar biberon, eu já tinha uns 9 anos de idade. E eu não levantava da minha cama se minha mãe ou minha avó fizesse aquele biberon tão grande assim, ó, com leite, com aveia, com chocolatado, né? Tinha tudo lá. E quando um dia meu pai me chegou para mim e falou, rapaz, tu não é mais criança não, 9 anos de idade, olha aí. Tá na hora de você parar, deixar o biberon de lado. A Ana Luísa chupou a chupeta, é assim que fala aqui também? É? Até 9 anos, né, irmão? Até 9. Vocês não falam nada para ela, tá? Não tá nem transmitindo. Até 9 anos de idade. E a gente teve que arrancar na força. Eu falei, pare com isso. Já deu tempo disso. Agora é uma outra fase, é um outro tempo. Amém? Então ela passou por aquela fase de transição, né? E deixou as coisas de criança. E foi atingindo a maturidade. Está atingindo ainda. Não chegou lá. Mas esse é o caminho natural das coisas. Amém? Então, irmão, não adianta você ficar bravo porque Deus não falou o que tu queria. Não adianta você ficar bravo porque a mensagem não veio do jeito que tu queria. Não adianta você ficar bravo porque o irmão não agiu do jeito que tu queria. Por quê? Porque é tempo de crescer. É tempo de amadurecer. É tempo de comer comida sólida. Amém? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós ainda inveja, contenda, divisão.
Tem gente que se planta para causar divisão. Não é verdade ou não é? É confusão no meio do grupo. É divisão, não. Eu gosto desse, você gosta daquele, eu gosto disso, você gosta daquilo. Não, causa divisão, não. Isso é papel de criança. Mas nós temos que ser adultos na fé. Amém? Temos que ser adultos e nós vamos ver que a palavra de Deus vai dizer que a unidade, a promoção da unidade da fé nos torna maduros na fé. Diga para o teu vizinho, você foi criado para promover unidade, não divisão. Então, quando você vê algum contendeiro na igreja, e eu vou pegar pesado, irmão. Quando você vê alguma pessoa que quer dividir grupo, dividir pessoas, dividir opiniões, você olha e já vai ter o discernimento, vai falar, é bebê ainda, vai, fica quietinho. É bebezinho na fé. Vamos entender, mas nós temos que reconhecer. Amém? Porque quem é maduro na fé não promove essas coisas. E ele vai dizer, porventura, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Em outras traduções está escrito o seguinte, ainda não sois, porventura vocês são carnais e não andais segundo o mundo. Por quê? Porque o bebezinho na fé ainda, ele vai andar um pouco com as coisas do mundo ainda, porque ele é bebezinho. Mas quando ele chega a atingir a maturidade, ele entende que os amigos do mundo são inimigos de Deus. Que você não pode estar com um pé lá e um pé aqui. Você tem que estar com os dois pés em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É desse jeito que funciona. Veja o que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14. Isso. Vamos lá? Hebreus 5, 13, olha aí. Veja comigo. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, olha aí, mais uma vez o escritor aos Hebreus está falando o quê? Que você é criança ou é adulto, dependendo da comida que você se alimenta. Quantos estão entendendo isso? Entendeu? Se você se alimenta só de leite, é porque o quê? Você ainda é criança. Mas se você já come carne, gosta do churrasco, você está dizendo o seguinte, não, eu já tenho idade para isso. É verdade? Então veja que a maturidade na fé, a maturidade espiritual, ela está intimamente ligada ao alimento que você gosta, ao alimento que você come. Diga para o teu vizinho, não queira só leitinho não, irmão. Leitinho é bom, né? De manhã, no cafezinho, leitinho. Mas almoço você não vai tomar leite não. Jantar você não vai tomar leite não. E ele diz, qualquer ainda que se alimenta de leite, não está experimentado aonde? Não está experimentado aonde? Na palavra da justiça. Por isso que é bom vir no culto de ensino, irmão. Porque a gente pega o versículo e a gente explica cada palavrinha do versículo. Ele está dizendo assim, ó. Se você ainda gosta de se alimentar de leite, é porque você ainda não está experimentado aonde? Na palavra. Agora ele troca o alimento sólido, a carne, pela palavra de Deus.
Então ele diz assim: você que não gosta de estudar a palavra, você que não gosta daqueles cultos aonde é ensinada a palavra verdadeira, é porque você ainda está acostumado com leitinho. E se você está acostumado com leitinho, você agora é considerado ainda uma criança na fé. Veja, irmãos, eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que a pessoa não pode tomar o leitinho. Pode, quando ela é criança. Mas depois que ela começa a crescer espiritualmente, tem que deixar o leitinho. Mas se eu vejo, o apóstolo está dizendo isso, o escritor aos Hebreus está dizendo: se eu vejo que você gosta só de leitinho, se eu vejo que você gosta só do leite, de se alimentar com leite, isso me mostra o quê? Que você não está experimentado na palavra de Deus. E ele não diz aqui que você não conhece a palavra de Deus, é que você ainda não experimentou a prática da palavra de Deus, da palavra da justiça. Então quando vem uma palavra mais forte, mas não podia falar isso, mas não podia falar aquilo, aquilo foi muito pesado, que não sei o quê. É porque não está experimentado na palavra. Mas eu sei que você que está aqui hoje à noite, é porque você gosta de comida sólida. Tem um monte de pessoas e irmãos que chegam para mim e falam: pastor, o melhor culto para mim é de quarta-feira. Porque na quarta-feira a gente fala para a igreja, não é? A gente fala com adultos. Aqueles que já deixaram o leitinho, mas vêm para comer comida sólida. E ainda come e se alegra e dá glória a Deus. Ele diz: porque qualquer ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Ou seja, aqueles que não gostam da palavra como ela é, pura, é porque ainda é menino, não é? E hoje a maior dificuldade que tem é trazer pessoas para um culto de ensino, por exemplo. Você precisa estar ligando, precisa estar falando, precisa estar convidando. Por quê? Porque quer leitinho. Eu só gosto do culto de domingo. Culto de domingo, a palavra é mais tranquila, né? O louvor é melhor. Eu posso pular mais. Diga para o teu vizinho: tem que crescer. Amém, queridos? Estão entendendo? Eu não quero ofender ninguém aqui, mas nós temos que crescer. Versículo 14. Mas o mantimento sólido, mais uma vez, ó, ele está dizendo, de leite e de comida sólida. E a comida sólida é o que? A palavra da justiça. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Está dizendo aqui que a maturidade na fé, a maturidade cristã, atinge um nível que você consegue discernir pela palavra da justiça e se exercitando nesta palavra, você consegue discernir o que é bom do que é ruim. Isso Paulo fala também por conta dos falsos profetas que haviam na época. Mas quando você se exercita nesta palavra de justiça, quando alguém vai ministrar alguma coisa que não
é bíblico. Você, por estar exercitado na palavra, você tem o discernimento e fala: ei, aqui não. Está entendendo, irmão? Ensinamentos contrários à palavra. E hoje, quantas pessoas, multidões, estão indo atrás de ensinamentos que não existem na palavra de Deus. Mas por quê? Porque só quer leitinho, não quer comida sólida. Mas quando você tem um mantimento sólido, você tem os sentidos exercitados. O teu olho espiritual é ativado. O teu ouvido espiritual é ativado. A tua boca espiritual é ativada. O teu nariz espiritual, o teu olfato espiritual é ativado. Você fala: isso não está me cheirando bem. Assim como Eliseu, que estava na escola dos profetas, e um jovem profeta aluno foi buscar mantimentos para comer, para fazer uma sopa. E quando Eliseu olha, cheira, ele diz: ei, tem morte na panela. Porque os teus sentidos espirituais se afloram quando você se exercita na palavra da verdade. Aleluia. Efésios 4, versículo 13. Isso era só a introdução, viu, irmãos? Mas eu estou passando mais corridinho assim. Quem sabe no próximo culto a gente continua, né? Efésios 4, 13 e 14. Vamos ler o 13. Efésios 4, 13. É Efésios, isso. Eu estava vendo lá, falei: mas não é esse, não? Aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Presta atenção. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, versículo 14, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Ele está dizendo assim: olha, gente, nós temos que chegar num nível de unidade. Nós temos que chegar num nível de conhecimento, e não é conhecimento teológico, é conhecimento do Filho de Deus. Amém? Você conhece o Filho de Deus. Você conhece a Jesus pela palavra. Amém? Não estou dizendo aqui que você não deve ter conhecimento da palavra. É bom. Curso de teologia é bom. Mas você não pode ficar só na teoria. Tem que estar na prática. E ele está dizendo assim, ó: a gente tem que chegar num nível de maturidade onde a gente lute pela unidade da fé. Diga para o teu vizinho: luta pela unidade, irmão. Porque o menino, ele luta para dividir, para contrariar. Ele luta por inveja, ele luta por discussão. Mas o maduro na fé, aquele que deixou de ser menino, ele trabalha pela unidade da fé. Ele trabalha pela medida de Cristo, pelo conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Diga para o teu vizinho: você tem que ser constante. Está entendendo? Inconstante é coisa de menino, gente.
Inconstante é coisa de criança. Eu tenho que ser constante na minha caminhada de fé. Amém? Eu não posso perder o ritmo. Não posso não aumentar, mas não posso também perder. Eu tenho que ser o quê? Constante. Vem luta, constante. Vem tribulação, constante. Vem outras coisas aí, mas doença, constante. Enfermidade, constante. Vida sem dinheiro, constante. Não seja como um menino inconstante, levados em roda por todo o vento de doutrina. Ou seja, o maduro espiritual, ele não é levado por vento de doutrina, irmão. Ele é levado sim pelo vento do Espírito. Ele caminha pelo vento, pelo sopro do Espírito Santo. Não sei de onde vem, não sei para onde vai, mas todos assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui está dizendo, aqueles que são levados por qualquer vento de doutrina. Ah, tem uma moda nova lá, vou lá ver. Eu nunca proibi, nunca vou proibir ninguém de visitar outras igrejas, irmãos. Vocês já repararam isso? Eu nunca chamei ninguém a atenção por isso. E às vezes eu vejo nas redes sociais, né? Uma escapadinha daqui, uma escapadinha de lá. Me chama. Mas é porque eu confio que você é maduro espiritualmente ao ponto de não se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Que você está fundamentado em Cristo Jesus. Que você pode até olhar a grama do vizinho, mas o que você gosta mesmo é de estar no teu lugar, comendo a palavra que é dada no teu lugar, onde Deus te colocou para ser. Amém, irmãos? Não sejamos mais levados como meninos inconstantes a todo vento de doutrina pelo engano dos homens. A criança se deixa enganar, o adulto não pode se deixar enganar, irmãos. A criança, chega o homem, dá uma balinha para ela e fala assim: ó, teu pai mandou vir te buscar na escola hoje. A criança vai. Vai ou não vai? Diga para o teu vizinho: mas você não vai não. Porque você não é mais leitinho, você não é só sobremesa, você não é mais docinho. Não se deixe enganar. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher também. Não se deixe enganar, gente. Hoje tem um espírito de engano em muitos lugares. Jesus mesmo diz: haverão entre vós ovelhas, mas são lobos vestidos de ovelha, para enganar. Mas você tem que reconhecer o lobo. Você tem que reconhecer o ladrão, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Como é que você reconhece o ladrão? Jesus vai dizer lá em João 10, se eu não me engano. O ladrão sempre vai entrar pelos fundos, nunca vai entrar pela porta. Ele sempre vai entrar escondido. Mas lá em João 10 vai dizer, Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor cuida das ovelhas. Diga para o teu vizinho: não se deixe enganar. Pelo engano dos homens que com astúcia
enganam fraudulentamente ou fraudulosamente. É fraude. Quer dizer o quê? Falso. Às vezes tem gente que pergunta: pastor, o senhor não é muito de trazer gente de fora para pregar na igreja? Não sou mesmo, irmão. Porque Deus deu a mim a responsabilidade de cuidar do rebanho, para aquele que há de dar conta para Jesus um dia. E eu preciso confiar muito e saber muito e conhecer muito pessoa. Porque senão trago uma fraude aqui, engana toda a igreja, pronto. Vai embora, leva o dinheiro da igreja, leva o dinheiro dos irmãos, e os problemas deixa para o pastor. Amém? Então a gente trabalha assim. É por isso que Jesus falou aqui em profecia no domingo. Hoje ele está profético. Fica calma, Samir, não fica nervosa. Isso, fica calma. É por isso que Jesus falou em profecia no domingo aqui, ao anjo da igreja: não te preocupes com a igreja. Primeiro lugar, a igreja é minha, diz o seu Senhor. Por quê? Porque o pastor que é chamado, o pastor que se preocupa, ele cuida, ele tem medo de que as ovelhas andem num caminho diferente, porque vai chegar o dia que eu vou dar conta diante dele, irmão. Então a gente não faz tudo o que for preciso para encher a igreja, não. A gente quer uma igreja cheia, mas com pessoas cheias também do Espírito Santo de Deus, mas pessoas cheias da palavra de Deus. Amém, irmão? Porque hoje, irmão, qualquer político enche igreja, qualquer pessoa com discurso bom enche igreja. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas Deus sabe que eu sou temente a Deus naquilo que eu prego, naquilo que eu ministro. E me preocupo com a tua vida. Porque esse é o papel do pastor. Amém? Mas não se deixe, o teu papel é: não se deixe levar pelo engano de homens que com astúcia enganam de maneira fraudulenta, fraudulosamente, diz a palavra. Amém? Vamos voltar para 1 Coríntios 14 agora. 1 Coríntios 14, versículo 20. Vocês estão entendendo a palavra de hoje? Amém? Eu sei que é uma palavra meio pesada, né? É forte. É forte. Mas pelo menos aqueles que aqui estão aprendendo da palavra, ensinados da palavra. Amém? Irmãos, o pastor é bom, mas você não pode ficar na dependência e usar o pastor de muleta na fé. Você está entendendo? O pastor bem que queria estar na casa de vocês todo dia, visitando, chamando por nome no WhatsApp. O pastor bem que queria isso. Mas o pastor não faz. Porque às vezes humanamente é impossível. Se a igreja tiver 500 pessoas, como é que vai fazer? Não é? E outra, o pastor não está criando discípulos para si, está criando discípulos para Cristo. Amém? O pastor é necessário para trazer o alimento, para unir o rebanho, para poder... eu vou pedir para vocês ficarem quietinhos, tá bom? Tá.
Mas você está vendo, irmãos? Criança é assim. A criança é difícil de você conter, é difícil de você fazer parar. É difícil de você fazer obedecer. É ou não é, gente? E não é uma crítica, não. É criança. E o meu pastor sempre fala, na casa que tem criança tem alegria. É verdade ou não é? Alegria, porque criança não para, né? E outra, criança é sincera. Ela é honesta. Se ela gosta de você, ela gosta. Se ela não gosta, ela te fala na cara. Te rejeita. 1 Coríntios 14, 20 diz: irmãos, olha aí, mais uma vez, hein? Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Diga para o teu vizinho, você tem que ser criança quanto à malícia, mas você tem que ser adulto no entendimento. Entendimento é diferente de conhecimento. Conhecimento você adquire pelos livros. Entendimento é interpretação daquilo que você absorve pelo conhecimento. E o entendimento cristão, ele é dado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Agora a gente fez a introdução. Agora eu posso começar a pregar, né? Brincadeira. Apesar que é verdade, eu coloquei isso no começo da mensagem. Mas tudo bem, eu vou terminar já. Mas eu só vou dar algumas características de criança aqui, só para terminar, né? Por exemplo, a criança não tem paciência para ouvir. Diga comigo, a criança não tem paciência para ouvir. Vê se você consegue pôr essas crianças sentadas para ouvir o pastor falar aqui. Difícil. Não vai conseguir. A criança espiritual é o mesmo jeito. Se o pastor prega muito, já começa a se mexer na cadeira. E dá vontade de ir na casa de banho. E eu vou tomar um copo de água e volto. E eu vou lá ver como a mídia está, né? Eu vou ver se tem alguma coisa na cozinha para fazer. Porque ele não tem paciência para ouvir. Porque o apóstolo Paulo começa a falar lá em 1 Coríntios 3, dizendo: não vos pude falar como a espirituais. Por que eu não pude falar? Porque você não tem paciência para ouvir. E eu vou dizer uma coisa, Paulo gostava de pregar, irmãos. Não é igual eu, não. Paulo pregava das 7 da noite, das 6 da tarde até meia-noite. E Eutico caiu da janela dormindo na pregação. E ele foi lá, a Bíblia diz que ele orou, ressuscitou e continua pregando. Levanta a mão e diga: graças a Deus meu pastor não é assim, né? Amém, queridos? Mas a criança não tem paciência. Quer dizer, aqueles que se afastam da palavra, da pregação da palavra, é porque não tem paciência para ouvir. E os que não têm paciência para ouvir, é porque ainda são crianças. Mas você é adulto, né, filho? Diga para o teu vizinho: tenha paciência, irmão. Porque tem lugares por aí que o louvor é 40 minutos e sobra 20 minutos para a palavra. Mas diga para o teu vizinho: aqui não é assim não, irmão. Aqui não é assim não. Segundo lugar, as crianças são rebeldes. Diga para o teu vizinho: criança é rebelde, irmão. É verdade ou não é? Eu conheço criança pequenininha, gente, de 2, 3 anos.
que, olha, manda nos pais, manipula os pais e nunca faz o que os pais mandam. Por quê? Isso é de dentro das crianças, ainda mais as crianças de hoje que já nascem com o olho aberto, né? Criança já sai do ventre, olha para o pai e para a mãe e fala: vocês não queiram mandar em mim, não. Não é verdade? É assim. Crianças são rebeldes. Que rebeldia é essa? Espiritual. É aquilo que nunca faz o que Jesus manda fazer. Está entendendo, não? A criança espiritual, ela nunca vai fazer aquilo que Jesus... Deixa, Tatiana, deixa. A criança nunca vai deixar fazer, seguir a Cristo, obedecer e rejeitar. Agora, o adulto é diferente. Diga para o teu vizinho: adulto é diferente. O adulto obedece. Amém, irmãos? Amém? Por isso que ele diz lá em Coríntios: vocês são meninos porque há entre vós inveja, divisão, contenda. Ou seja, vocês não largaram o velho homem ainda. Vocês não crucificaram o velho homem ainda. Mas Paulo diz: hoje eu posso dizer, estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todas as cartas do apóstolo Paulo vão começar dizendo: eu, escravo de Cristo, eu, servo de Cristo. Por quê? Obediência. Mas a criança não obedece. Tem outra coisa, irmão. Criança não sabe receber o não. É verdade ou não é? Diga para o teu vizinho: você é adulto. Você tem que aprender a ouvir não, às vezes. Né? Não é sempre sim. Deus não vai falar sempre sim para você, não. Pastor não vai falar sempre sim para você, não. Às vezes vai falar não. Também o pastor não deixa eu fazer o que eu quero, vou sair da igreja. Diga para o teu vizinho: não seja criança, irmão. Crianças normalmente são egoístas, só pensam em suas vontades, é verdade ou não? Quero fazer a minha vontade. Jesus que espera para fazer a vontade dele depois que eu casar. Não é bem isso? Eu vou fazer a minha vontade. Jesus que espera eu me aposentar, me reformar. Eu vou fazer a minha vontade. Jesus que espera eu ficar bem de vida para poder servir ele. Criança. Olha, tem muita coisa aqui, gente. Criança não assume responsabilidade. É verdade ou não é verdade? Se eu for chegar para essas crianças aqui para assumir responsabilidade, você acha que eles têm idade para isso? Tem. Diga para você: tem. Diga para o teu vizinho: é hora de assumir responsabilidade, irmão. O menino não assume responsabilidade, mas o adulto assume responsabilidade. Ele assume responsabilidade com Cristo, ele assume responsabilidade no reino, ele assume responsabilidade com a sua igreja e ele assume responsabilidade com a sua autoridade espiritual. Tem responsabilidade. As crianças são birrentas, teimosas e carentes. Eu vou terminar por aqui, está ficando muito pesado, né?